Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão presentes na sala. Nós temos 10 pessoas, 11 agora, né? É sempre um prazer estar em Paporanga, mesmo que à distância, né? E eu vou iniciando hoje, nosso dia, uma coisa que eu deveria ter feito no início, no primeiro dia, mas como eu acho que o pessoal de Paporanga já me conhece, né? Mas algumas pessoas não me conhecem pessoalmente, eu passei por uma experiência semana passada e eu vou relatar para vocês após, eu vou fazer uma pequena descrição de mim, né? Para quem não me conhece, eu já sei, você já sabe, meu nome é Iraídes, mas assim, quando a gente trabalha com educação especial, a gente tem uma perspectiva de que a gente tem um público diferenciado, né? Então, assim, entre nós não temos alunos, pessoas surdas, né? Eu acredito que não, e nem com deficiência visual, entre nós 11 hoje aqui, né? Mas, assim, quando a gente vai se apresentar a um público da educação especial ou não, principalmente pelo remoto, a gente precisa Eu fazer um pouco aproveito. da Duína. Aí, assim, a gente precisa fazer um pouco da descrição do que nós somos, né? Principalmente quando tem uma pessoa com deficiência visual no público. Eu esqueci no nosso Bom primeiro dia, dia, mas linda. Tudo bem? Como é que tá você? tudo bem, gata. Aí, assim, meu nome, vocês sabem, é Iraídes, eu sou parda, tenho a cor parda, eu tenho cabelos longos, né? Hoje eu estou vestida com um vestido assim, bem estampado, bem alegre, e eu sou bem pequenininha, eu tenho menos de 1,50 m, né? Aí eu vou dizer por que é que eu estou fazendo essa pequena descrição para vocês, para quem não me conhece, né? Semana passada eu estive coordenando um evento e durante 2 anos esse evento foi feito de forma remota e essa formação era repassada por mim. Quando chegou uma cursista, semana passada, no nosso primeiro encontro presencial, ela ficou assim, impactada. Ela disse: Eu achava que você fosse um mulherão. Você é bem pequenininha. Então, assim, a gente precisa descrever um pouco da gente para a gente não criar uma expectativa diferente nas pessoas, né? Ela passou o encontro todo falando. Eu achava que você era bem grande, eu achava que você era bem alta, e você é bem pequenininha. Aí, assim, para quem não me conhece pessoalmente, eu sou pequenininha. Quando eu chegar na escola de vocês, vocês não fiquem tão admirados com o meu tamanho, né? Então, assim, a gente deveria ter feito esse momento no primeiro dia, por se tratar de um público diferenciado, que é a educação especial, e em todos os momentos da nossa vida, quando a gente está trabalhando de forma remota, na maioria das vezes a gente precisa dizer para as pessoas como realmente nós somos, né? Não, para não criar, não gerar outra imagem do que a gente é, outra expectativa, né? Então, assim, eu queria começar esse dia, hoje é quinta-feira, mês de maio, né? Já estamos quase no meio do ano. Esse é o nosso quarto encontro, Lara? Quarto encontro. Provavelmente na próxima semana eu estarei no município de Terceiro, vocês. viu, Iraísa? Terceiro Terceiro? encontro. Pronto. Provavelmente na próxima semana eu estarei em Paporanga, né, visitando a secretaria e logo após eu preciso não, eu quero ir, eu pretendo ir a Valdemar de Alcântara, porque está na sede, né, e a gente está indo fazendo essas visitas de carona com outro setor. Se fosse só o nosso setor, eu iria a uma escola da zona rural. Mas como a gente vai de carona, eu vou mesmo para Valdemar de Alcântara, provavelmente na próxima semana. Rever meus colegas da Ipaporanga de perto, né? Então, assim, a gente começa hoje a gente vai falar um pouco de currículo, não o currículo, mas assim, as variações, as adaptações que a gente pode ter e fazer com o nosso currículo da sala regular, né? Já que a gente trabalha
com inclusão, né? Esse projeto de inclusão ele não é velho, ele é recente e assim, quem conhece os documentos orientadores, as diretrizes, as DCRCs, agora o OCPC, que é as orientações prioritárias do Ceará, a gente vê pouca coisa voltada para a educação especial, para o currículo da educação especial, porque a gente trabalha na educação especial não um currículo diferenciado, mas que a gente precisa ter um suporte de adaptação no nosso currículo para a gente trabalhar com equidade dentro da sala de aula, não com a homogeneidade. A gente sabe que a gente não consegue que seja todo mundo igual, nem com as crianças ditas normais, imagina com as crianças inseridas na sala regular. Mas, assim, nosso currículo ele é muito pobre ainda com relação às adaptações que a gente precisa fazer dentro da sala de aula. E quando a gente trabalha com educação especial, quando a gente trabalha com alunos incluídos na nossa sala, a gente tem um trabalho assim redobrado, porque a gente não tem um suporte maior nas leis, nas diretrizes que regem o nosso currículo, né? Eu acho que vocês já viram alguma orientação desde 2018 que a gente trabalha com as diretrizes, com o DCRC, né? Liduína está aí, ela foi formadora durante muito tempo aqui na CRED e ela trabalhou o tempo todo voltada pelo currículo, pelas diretrizes do DCRC, que é um documento orientador do Ceará, ele é próprio para nós, do nosso estado, mas assim, os assuntos voltados para a educação infantil, para a educação especial, eles são, assim, são restritos, eles são poucos, eles não dão o suporte que a gente precisa, que a gente necessita na sala de aula comum, né? Aí a gente tem esse problema com os nossos documentos orientadores. Eu não sei se é por falta de conhecimento das pessoas que elaboram esses documentos ou desconhecimento do assunto, mas assim, é restrito o que a gente precisa ter de suporte para a educação especial. Esses dias eu fiz uma pesquisa e entrei em contato com todos os municípios para saber se os municípios têm um órgão, uma equipe que dê um atendimento especializado às crianças com deficiência, né? E muitas secretarias não me disseram que não tem. Tem um psicólogo, fora da secretaria, tem um assistente social fora da secretaria, mas não sabe como é que esse atendimento é feito fora da escola para aquela criança que precisa realmente no acompanhamento, né? Assim, dentro dos municípios que já me retornaram a pergunta, tem Ipaporanga, que tem um psicólogo na secretaria, Crateús tem um NAP dentro da secretaria, Nova Russas tem outro, Independência, mas nós somos 11 municípios só da nossa regional, mas nós somos 180 e poucos municípios no Ceará inteiro. Se a gente for fazer uma pesquisa de atendimento, de núcleo, a gente encontra números bem restritos, números pequenos que não dão para fazer esse atendimento no Ceará inteiro, né? Quando a gente precisa, em Crateús tem um psicólogo que atende, Paporanga tem um psicólogo que é você, né, Lara? Aí na secretaria. Mas só um psicólogo vai dar conta, só um assistente social vai dar conta da demanda. O município de Crateús é enorme, né? Aí, assim, a gente tem carência desses atendimentos. Aí quando a gente volta para a questão curricular, a questão de conteúdo, porque vocês sabem que os meninos eles fazem as provinhas externas, as avaliações externas, se eles não tiverem laudo. E eles são contados na proeficiência da sala, do município, se eles não são laudados. Quando ele tem laudo, tudo bem, mas quando eles não são laudados, eles vão para a proeficiência. E eles não têm condição de aprendizagem igual aos demais, né? Muitos deles não têm, né? Muitos deles não têm a questão
de ser trabalhado desde criança. Tem duas, né, psicóloga. Pronto, mas assim, tem município maior de que Ipaporanga que não tem esse atendimento voltado dentro da educação, né? Voltado para o atendimento da educação. Eles atendem mais a questão da saúde, né? Da saúde mental, né? Às vezes a criança tem uma deficiência de física, que precisa de um suporte, de adaptação na escola, de uma rampa, e o município fecha os olhos para esses problemas porque a criança é só uma criança com deficiência física, é um cadeirante, né, que dá um jeitinho de levar a criança até a escola. Aqui em Crateúzinho, a gente encontra escolas que não têm rampas, que não tem um corrimão dentro do banheiro adaptado, e tudo isso faz parte de um processo que vai contribuir para a aprendizagem daquela criança que está inserida no meio dos demais, né? Então, assim, as nossas adaptações curriculares, as nossas, as nossas necessidades ainda não estão sendo tão vistas, até porque a inclusão é um processo, eu digo recente, porque nós temos de 2001 para cá, são 11 anos, né? 11, 2001, 2001, 22. São 11 anos, é um bebê essa nossa busca pela inclusão, né? E quando a gente tem 11 anos de caminho, pouca coisa foi feita em relação a essas adaptações. Quando a gente chega na sala do AE, vai visitar, vai ter uma conversa, e a gente pergunta que conteúdos os meninos estão vendo, como é que eles estão vendo, como é que o professor está repassando, se ele repassa da mesma maneira que ele passa para os demais, ou ele encontra um jeitinho para que ele consiga aprender de forma satisfatória, né? E a gente vê a angústia do professor do AE e a gente vê a angústia do professor da sala regular, né? Eu não sei a realidade de Ipaporanga, mas assim, a realidade que eu vivi, que a gente foi recebendo os meninos com deficiência, sem nenhuma preparação, sem nenhum curso, sem nenhum momento de escuta do professor da sala regular. Né? O professor da sala regular foi recebendo, o professor do AE também recebe esse aluno, muitos deles sem nenhuma preparação, nenhum curso, né? Nenhuma experiência, e os meninos são jogados lá dentro da escola, lá dentro da sala regular, do atendimento do AEE. Às vezes a escola confunde aquele atendimento do AEE com qualquer aluno, o aluno está dando trabalho, coloca para o AEE, o aluno é inquieto, coloca para o AEE, sem ser laudado, sem ter um diagnóstico, né, completo desse aluno. Então, assim, a gente tem essas dificuldades, né? A gente sempre está falando isso. Bom dia, Lívia. A gente está sempre falando assim, nisso e batendo na mesma tecla, porque a gente não tem um suporte, assim, maior com relação nem à professora da AEE e nem à sala da sala regular, né? Então, assim, Lívia, eu vi a Lívia agora. Lara, você pode começar a reproduzir o slide, que eu tenho uma receitinha que eu peguei na internet essa receita, achei bem interessante, é o primeiro slide, né? É o que a Tá gente bom. vive o tempo todo. Iraíde, só para informação, né, lá no Pequeno Príncipe, na creche, lá tem algumas professoras juntas, se eu não me engano, 9 professoras, no mesmo computador, ouvindo, né, a formação, e lá no Valdemar tem 10 professoras. Então, Pronto. assim, É porque eu uma estou vendo unidade 17, né? Fica bem maior. 27,38. A gente também faz assinar crédito, porque a internet é muito ruim, a gente liga um computador e a gente compartilha, né? Tomar todas juntas. Compartilhar os slides, tá bom? Tá bom. Vou ver se eu consigo ler, né? Senão você me ajuda.
Fransquinha, saudade de tu, Fransquinha, nas formações. Esse daí é o segundo, né? Claro, o segundo, pronto. Eu trouxe uma receitinha, que ela é muito a cara da gente, muito da cara do professor, da sala de aula regular, muito a cara do professor do AEE. Você poderia ler para mim, Lara? Porque eu não leio. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Como o currículo pode contemplar as particularidades de cada estudante com necessidades educativas especiais? Receita de inclusão. Ingredientes: 30 a 40 crianças genéricas, isto é, sem rótulos da mesma faixa etária, ambos os sexos com habilidades e competências heterogêneas, 1 a 2 crianças com rótulos catalogados na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID, na Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, CIF, ou qualquer outra tabela não periódica. Um pacote de apostilas ou livros didáticos pasteurizados. Não use produtos in natura, que podem atacar os neurônios dos professores. Um pacote de avaliações que sejam rigorosamente identificadas na forma e no conteúdo. Giz a gosto. Não sei se tem mais. Modo de preparo. Coloque tudo em um liquidificador da marca Sala de Aula e bata em alta velocidade por 200 dias letivos, até formar uma pasta completamente homogênea. Caso durante o processamento a massa forme grumos de personalidade, brilhantismo ou atraso, encaminhe o ingrediente resistente para ser dissolvido por um especialista. Se mesmo assim ele não se adaptar à massa, descarte-o, culpando os fornecedores que atendem pelo nome de pai e mãe, por sua má qualidade, ou recomende que seja levado para um liquidificador especial. Os melhores são os importados da marca Segregator. Ao final, coe toda a pasta em peneiras de provas locais, regionais, nacionais, internacionais e aeroespaciais. Se você perceber que algum ingrediente corre o risco de não passar na avaliação e prejudicar o bônus do cozinheiro, sugira que ele fique doente no dia do exame. Sirva acompanhado de reportagens laudatórias em revistas de educação e inclusão. Acho que terminou a receita. Essa receita é muito a cara da sala regular, quando recebe uma criança não laudada, né? E que geralmente ela, durante os 200 dias letivo, busca-se alternativas para que ele atinja, né, os objetivos que nos últimos anos elas passaram a ser avaliativas, né? A gente passa, eu até fico às vezes pensando que a gente passa o ano inteiro avaliando as nossas crianças, são avaliações demais. A gente passa o ano treinando aquelas crianças para serem avaliadas. Esse ano a gente vai avaliar, a gente já avaliou, né, o SPAES diagnóstico, a gente vai aplicar os protocolos, né, que é uma avaliação, e a gente vai ter ao final do ano a avaliação do SPAES, quando a gente diz, a valendo mesmo, né? E quem está lá no município sabe quem está no município, quem coordena o SPAES dentro do município, a gente sabe o corre-corre do diretor da escola, do coordenador, do professor, para ir buscar a criança em casa, às vezes até doente, a gente já teve experiência de pegar um surto de
diarreia, vômito, eu não sei qual era a virose que estava acontecendo, e os meninos iam para a escola fazer a avaliação, um balde ali de lado, para vomitar, passar mal. Então, assim, a gente está treinando os meninos, né? Não vou dizer que isso seja errado, a gente está o tempo todo avaliando para a gente sair em revistas, né, internacionais, com o melhor índice de alfabetização, com o melhor índice de aprendizagem, com o maior número de alunos que passaram no Enem. Isso é bom para a gente, enquanto profissional, mas assim, até quando é que a gente vai ficar o tempo todo nessa questão da avaliação, da cobrança com as nossas crianças, né? Então, assim, você pega um grupo de 20 a 40, 30 a 40 alunos, né? Dentre esses alunos, a gente encontra as crianças com deficiência, aí a gente faz o quê? Muitas vezes a gente segrega, porque nós não temos condições, a gente não tem capacidade de trabalhar aquelas 30, 40 crianças de forma homogênea, né? Nem a gente sabe, nem os ditos normais, nós não somos iguais, somos todos diferentes, né? Nós temos diferenças N, né? Então, assim, a gente pega, o professor pega esses 40 alunos, aí vai trabalhar com esses 40 alunos de forma igual, né? De forma geral, como se todos aprendessem do mesmo jeito, como todos aprendessem no mesmo tempo, que a gente vai falar dessa questão do tempo do currículo, da quantidade do currículo, da qualidade do currículo, né? Aí, assim, a gente peca nesse momento na questão de achar que todos vão aprender. Então, a sala de aula não é um depósito onde a gente possa fazer experiência com as nossas crianças, né? Criança não atingiu no final do ano, ela tem problema, aí a culpa de quem é da família. A gente vai sempre transferindo as nossas culpas para alguém, né? A gente costuma transferir culpas, culpabilizar alguém que deixou de fazer aquilo, alguém que deixou à margem o seu trabalho. A gente está sempre procurando culpados. Às vezes, a culpa está em nós mesmos. Aí a gente vai o seguinte, transferindo, transferindo, quando chega o final do ano a criança não conseguiu o objetivo, o que que acontece? Aí a gente vai deixar aquela criança de lado, vai correr atrás do laudo, né? Porque às vezes é nesses momentos de avaliação externas a gente corre atrás do laudo, né? É quando a gente encontra o empecilho da família, que não quer aceitar que essa criança tem essa deficiência, né? Aí fica mais difícil para a gente, enquanto educador. Dessa receita, quando vocês tiverem um tempinho, leiam, porque ela se encaixa muito bem naquilo que a gente vive no dia a dia. O nosso dia a dia está aí, tá? Dentro dessa receita, né? A gente recebe na sala de aula, lotada, a gente recebe dos meninos que estão incluídos dentro da sala de aula, o professor sem nenhuma preparação, e aí a gente corre, a gente peca muito nessa questão da culpa também, né? Vai procurar culpa em que às vezes nem tem culpa, né? Então, assim, leiam direitinho essa receita, aí vocês vão refletir. Quem quiser falar sobre ela agora, pode falar. Que eu consegui baixar aqui os slides, acho que vai dar para eu ler durante o tempo que a gente estiver juntos, tá bom? A Lara já está dispensada da leitura. Eu consegui baixar, tá bom? Eu vou ficar um pouco desviando o meu olhar da tela do celular e vou ficar lendo um pouco os slides no momento que a gente for falando sobre nosso tema que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Agora, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Liduína, cadê você, Liduína? Pessoal calado.
Podemos continuar ou vocês querem falar alguma coisa? Lara, cadê o Lara? Bom dia, Iraí. Bom dia, Pracinha. Sou eu, Liduína. Liduína, porque tá certo. Pois fale, amor. Quer falar alguma coisa com relação a essa receita? Amor, a receita realmente ela diz tudo, né? Só que a nossa internet aqui está ruim, muita gente está assistindo no só computador, aí fica inviável da minha participação, quanto a fala, eu vou tentar conectar no meu celular para poder participar, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Lara, o tema aqui da nossa conversa hoje é sobre o currículo, né? Só que assim, a gente não vai falar sobre currículo porque a gente sabe que nós recebemos um currículo pronto, né? A gente recebe as diretrizes, as orientações prontas, até porque quando a gente vai elaborar esses documentos, eu fiz parte da elaboração desse DCRC na parte da educação infantil, mas muito do que a gente debate lá naquele momento, naqueles dias de formação, de escrita, às vezes a gente não vai para o documento, né? Porque, assim, geralmente quem faz os documentos são os especialistas, os doutores, os mestres que não estão dentro da sala de aula, né? Alguns deles nem tiveram a experiência de passar por uma sala de aula. Então, muitas vezes o currículo vem bonito, né? Vem todo desenhado para um certo tipo de público que nem chega a atingir esse público, né? Nesse momento de pandemia, que a gente passou 2 anos, acho que já até falei isso, 2 anos a gente foi trabalhar no remoto, muitas crianças não tiveram acesso à internet, muitas crianças ficaram totalmente segregadas mesmo a esse momento, essa oportunidade de dar continuidade aos seus estudos. E a gente vai perceber agora, quando a gente retornou para a escola, a gente vai perceber agora os atrasos que a gente teve, né, durante esses 2 anos de pandemia. Então, assim, a gente falar de currículo é muito complexo porque ele já vem pronto, né? O que a gente deve ver, se você quiser passar até para o próximo slide, que tem o título, que são as adaptações curriculares, é o que a gente vai debater, né? O currículo está ali, o livro didático está ali, a gente recebe o livro didático, que eu nem sei como é que as escolas participam dessa escolha, né? E ainda tem um problema. Eu digo isso porque eu acompanho o programa do livro didático desde 2007, desde 2006, quando eu cheguei aqui na CRED. E quando a gente se encontra para escolher o livro didático, aí eles dão uma segunda opção para a gente, né? Muitas vezes o município nem quer receber aquele livro. Aí o MEC faz uma tiragem de livros, aí quando ele vai distribuir não dá certo, aí eles colocam a segunda opção. E a gente sabe que a segunda opção nem nunca é bom, porque assim, se já é uma segunda opção, era a primeira, eu queria era aquele livro. Aí, assim, muitos desses momentos de escolher o livro didático, o professor não está presente na escolha, né? Quem está presente é o coordenador, é a secretaria, né? O setor pedagógico da secretaria. Então, assim, já o currículo já deveria ser feito baseado naquelas necessidades do município, da região. Por isso é que o Ceará começou a trabalhar essa questão do documento orientador do Ceará, né? Porque, assim, para chegar mais próximo às necessidades da gente, dos nossos alunos, dos nossos professores, né? Porque eu entrei na educação em 98 e a gente tinha muito
é a questão de copiar o modelo lá do Rio Grande do Sul, o modelo de São Paulo, o modelo não sei de onde, de Minas Gerais. Então, a gente copiava muito o modelo dos estados lá de longe, onde a diferença de regionalização era enorme, nosso jeito de falar, o nosso clima, a nossa vegetação. Então, assim, a gente trabalhava o que era dos outros, não da gente. Nosso currículo era voltado para uma realidade totalmente diferente da gente. Quando surgiu o programa da alfabetização na idade certa, o PAIC, né? A gente tem material do início do PAIC, que ele trabalhava a questão do lobo, a questão dos nossos animais silvestres, a nossa vegetação, dentro desse material. E a gente achou diferente, a gente achou estranho trabalhar aquele material. O material era feinho, que doía, mas, assim, o Estado começou a ver a necessidade da gente, se a gente quisesse ter uns índices melhores na educação, a gente saísse nas revistas internacionais, que a gente saísse nas revistas nacionais de renome, né, voltada para a educação, a gente teria que rever o que a gente estava trabalhando desde então. Quando o pai nasceu em 2007, né, já temos uma caminhada bem grande, e o pai que nasceu com o segundo ano só, o pai educação infantil, e depois ele foi expandindo, nós estamos agora até o 9º ano, né, a gente conseguiu a abrangência do fundamental todo, que é responsabilidade do município. O Estado não tem responsabilidade com o fundamental, só o município. Mas, assim, se o Estado quer um aluno preparado para o Enem, um aluno preparado para um vestibular, ele precisa ter uma preparação melhor no fundamental. E, assim, a gente sabe que a gente não começa uma casa de baixo para cima, a gente começa de cima para baixo, a gente começa de baixo para cima, um alicerce. Então, o Estado percebeu que precisa investir na base, né, nos pequenininhos, na primeira infância, no Fundamental 1, no Fundamental 2, para que ele chegue preparado ao ensino médio. Quando os meninos da Maria Vieira de Pinho recebem os meninos do Valdemar de Alcântara, se eles têm um bom desenvolvimento, foi fruto do trabalho feito ali, desde o início da primeira infância, da educação infantil, até o 9º ano. Quando os meninos da Ipaporanga vêm para a escola do Manel Mano, que eles passam por aquele processo das notas, é fruto do trabalho do professor do município, da rede municipal. Quando a gente tem aqui, eu encontro muito o William, que era lá da escola da Lagoa do Barro, ele está fazendo engenharia, menino assim, maravilhoso, inteligentíssimo, mas ele teve uma base lá na Lagoa do Barro. Então, assim, percebe-se que o nosso currículo já está voltado para as nossas necessidades regionais, as nossas necessidades cearenses. Todos os documentos são voltados para o nosso estado. Só que quando chega o momento da inclusão, a gente sente falta daquele olhar para a criança com deficiência, o adolescente com deficiência. Será que o Estado não, o Brasil, o Estado, o mundo, eles acham que o deficiente não precisa de escolarização, ele não precisa de socialização, ele não precisa de um emprego, até porque esse BCP dos meninos com deficiência, das pessoas com deficiência, ele só vale até o momento em que a pessoa não é inserida no mercado de trabalho, né? Quando ele é inserido, corta-se o benefício. Eu acho que vocês têm conhecimento disso. Mas, assim, precisa se investir mais em políticas educacionais voltadas para a educação especial. Eu comecei essa semana um curso sobre cegueiras. Libras eu já tenho, né? Eu tenho um pouco de experiência em Libras, mas cegueira não. Mas, assim, a gente está fazendo à noite, fora do nosso expediente de trabalho. A gente já compromete a segunda-feira e a quarta-feira, de 6h30 a 8h30. Que bom que esse curso tivesse uma abrangência maior,
para muitas pessoas participarem, porque tem assim material excelente. Depois eu até vou compartilhar com vocês o material que a gente está recebendo, tá bom? Alguém de vocês está fazendo esse curso, porque tem um representante de cada município. Tem conhecimento não, não, Lara? Então é a nível de estado, né? A gente está fazendo de forma remota agora, esse módulo, mas nós vamos ter uma semana de presencial lá no CREAS. A gente vai ficar lá mesmo vendo a prática, vivenciando a prática dos meninos com deficiência visual. Então, assim, que eu trouxe para vocês, eu não trouxe assim nada voltado para o currículo, eu trouxe com relação às adaptações curriculares que a gente precisa ter e fazer dentro na nossa sala comum, junto com a sala do AEE. Aí o título, hoje eu estou com problemas, eu estou com a deficiência na dicção. O título é O que são adaptações curriculares? Dá para me ler agora, viu, Lara? Eu vou lendo e vou pausar. Em 2001, diante de um cenário paradoxal marcado por conquista no acesso de alunos com deficiência em escolas regulares de toda a Inglaterra, os altos índices de fracasso escolar, a especialista britânica em educação inclusiva, Jane Corbett, declarou: chegou o momento de focar na pedagogia e como a comunidade escolar pode ser um ambiente de apoio a todos, né? Assim, a gente sabe que a educação na Inglaterra, a educação britânica, é um modelo para o mundo inteiro, né? Em 2001, implantaram-se as salas inclusivas, né, que a gente vivia uma segregação dentro da escola, a sala dos meninos ditos normais e a sala dos meninos com deficiência, que geralmente eu trabalhei numa escola que os meninos chamavam a sala dos doidinhos, né? E não tinha nenhum aluno nessa sala com deficiência mental, intelectual. Eles tinham deficiência auditiva, eles eram surdos. Aí eles chamavam, eles englobavam todos na mesma sala, achavam como a sala dos doidinhos, né? E eles não tinham nenhuma deficiência intelectual, né? Então, assim, a Inglaterra começou a implantar essas salas inclusivas e percebeu o fracasso, né? Por conta de quê? Foram implantadas salas, a mesma coisa aconteceu no Brasil. A gente recebia as crianças lá na sala regular, mas a gente não estava preparada para receber. A gente não estava preparado para trabalhar Libras, para trabalhar Braille, né? A gente não foi recebendo assim, e a gente foi tendo as dificuldades. Claro que o aluno, quando chega, eu acho que você já tem conhecimento de como é que se alfabetiza um menino surdo. Eles leem, eles não fazem a conexão das palavras, eles não usam muito as vogais, ou a, e, ou u, eles não usam muito a questão da conexão entre a frase, eles às vezes escrevem a frase do final para o começo, né? Então, assim, para a gente se acostumar, para a gente se adaptar, é uma longa estrada, né? Quem trabalha na educação especial sabe que todo dia é uma novidade. Cada dia que eles trazem uma experiência diferente para a sala de aula. Então, o que nós precisamos? Estar aberto a essas adaptações, né? Não é fácil. Eu estou aqui conversando com vocês, mas o tempo todo eu vou dizendo que não é fácil, porque eu já vivenciei essa experiência de receber alunos com deficiência e eu não estava preparada. Só que eu estava aberta a essa preparação, mas muitos colegas não estão preparados, nem estão abertos a essa preparação. No momento em que Ipaporanga pede esses momentos de interação, de conversa entre eu e vocês, e eu sei que no município tem pessoas que têm os mesmos cursos que eu fiz, a mesma experiência que eu tive,
e está vivendo ainda. A Liduína é a pessoa que eu cito assim, porque a Liduína fez vários cursos comigo, a Liduína está na sala de aula, eu não estou mais, né? Tá na sala de aula do AEE, eu não estou mais. Mas, assim, é um percurso de resultados lentos, de resultados bem lentos. Quando o Estado percebe que os nossos índices caem um pouco quando o aluno com deficiência intelectual, o aluno com autismo faz aquela avaliação, a proeficiência da escola, a proeficiência do Estado, ela cai um pouco. O que o Estado fez? Uma adaptação. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar os meninos com laudo da proeficiência para não comprometer o resultado lá no final, né? Então, assim, quando a gente percebe que o nosso aluno, o currículo vem pronto, aí o nosso aluno, nem o dito normal, está conseguindo absorver aquilo que vem no currículo, o que, que ele faz? Vamos buscar alternativas, vamos buscar adaptações, né, para que ele consiga, né, consiga o êxito, né? Aí, continuando aquele slide, a constatação de que a chegada de crianças e adolescentes com deficiência demandava reformas, também no âmbito pedagógico, resultou em inúmeros arranjos e concessões das escolas, revelam insuficientes, isso visto que há alunos que continuam aprendendo e contraditórios em relação ao pressuposto da educação inclusiva, já que não continuam fundamentados na ideia da incapacidade a partir das características individuais, né? Aí esses remendos, ele deixou bem claro, entre aspas, esses remendos. É o que a gente vai ver mais na frente, né? A gente vê o currículo, aí a gente não consegue áreas, aí o que que acontece? A gente vai mexer no currículo, a gente vai diminuir, eu só vou trabalhar com meu aluno até ali, porque só é até ali que ele aprende. Eu não vou trabalhar tal disciplina com esses alunos, porque eles não aprendem isso. Então, assim, ele tira a possibilidade, nós tiramos a possibilidade do nosso aluno com deficiência tentar experimentar o que o currículo nos propõe, porque a gente faz os arranjos, faz os remendos. Quem está na sala do AEE, não sei se passa por essa experiência, mas a gente tinha professores que pediam para a nossa professora Zeneide, que ela, em memória, já faleceu, que ela tinha uma experiência gigantesca em relação à educação especial, inclusive eu aprendi a gostar da educação especial com ela, né? Então, assim, Zeneide, o professor chegava, eu era professor da sala de aula, eu sempre trabalhei matemática, mas eu nunca fiz essa proposta para ela, mas tinha um professor que dizia assim, Zeneide, faz a adaptação dessa prova para o meu aluno, né? O meu aluno surdo, meu aluno com deficiência intelectual, faz essa adaptação, diminui a prova, resume, né? Então, ele tira a capacidade do aluno ver o todo que ele precisa aprender. Tudo bem, se ele não aprendeu, a gente sabe que a educação especial é uma tentativa de todo dia, né? Então, assim, se ele não aprendeu, a gente continua tentando com que ele aprenda. Se ele não aprende daquele jeito, vamos ensinar de outra maneira. Eu sei, eu tenho conhecimento que a sala regular funciona desse jeito. O aluno não aprendeu essa disciplina tal, aí o que é que eu vou fazer como professor? Vou procurar outra estratégia. A gente chama muito de estratégia, eu vou procurar outra estratégia. Não remendo, não vou diminuir o conteúdo, não vou passar o conteúdo, porque eu sei que eles não aprendem. Vamos arranjar uma outra maneira de repassar esse conteúdo, né? Existem muitas coisas bacanas na internet, tem jogos. Criança gosta de jogo, criança gosta de desenho, criança gosta de pintura. Então, vamos trabalhar esse conteúdo de uma forma diferente.
Dá trabalho? Muito trabalho, muito. Principalmente que tem professor que tem 300 horas. Onde é que ele vai arranjar tempo para construir jogos? Onde é que ele vai arranjar tempo para criar estratégias? E assim, nesse momento aqui que nós estamos conversando, tem coordenadores pedagógicos, né? Coordenadores pedagógicos que eu conheço com uma grande capacidade pedagógica, né? Eu conheço Frasquinha como formadora, conheço o Deusimar como coordenador. Vou citar poucos, porque tem o DET, que tem uma grande caminhada pela educação de Ipaporanga, que tem condições de um dia juntar, ver estratégias de como a gente trabalhar melhor aqueles conteúdos para que os alunos aprendam melhor, né? Não só os alunos com deficiência, principalmente nessa retomada de aulas presenciais, o que nós vamos ter de trabalho para incentivar que o aluno fique na sala, para incentivar que o aluno saia do celular, porque ele passou 2 anos no celular, né? Para incentivar o aluno a participar, para incentivar que o aluno vá para a escola, que teve aluno que teve uma resistência muito grande em retornar para a escola. Então, assim, vamos juntar as mãos e vamos criar adaptações curriculares dentro daquilo que a gente tem de proposta curricular para nós, né? A nível de estado, a nível de município, porque eu sei que Ipaporanga trabalha uma, eu não sei nem como é que chama, não é disciplina, é um tema, né, voltado para o meio ambiente, não é isso? Resgate, eu sei que eu vejo muita Leonardo postando algumas coisas voltadas para o meio ambiente, principalmente com relação àquele olho d'água, né, que tem lá em cima, que eu já tive o prazer de ir lá, quase morro, mas fui. Aí, assim, vocês têm essa cultura dentro do município do resgate, né, da preservação do meio ambiente, né? Outros municípios têm outras culturas, né? Resgate, educação contextualizada, né? Alguns municípios já pegaram o modelo de vocês, que eu já vi Independência com esse tema, e já vi Quiterianópolis, os municípios que eu já visitei, vi, e eu acho que vocês têm uma trajetória maior, anterior, e eles já pegaram muita coisa de vocês que eu vejo sempre. O compartilhamento desse trabalho nos outros municípios, né? Então, assim, voltando às nossas adaptações, né? Como eu estava falando, a questão da incapacidade dos alunos aprenderem, um exemplo disso é a redução do tempo de permanência na instituição de ensino para alguns estudantes com base no seu diagnóstico. Outro remédio bastante comum é o das, assim chamadas adaptações curriculares, muitas vezes apontada como a solução diante do desafio de incluir alunos com deficiência intelectual, autismo ou dificuldade de aprendizagem. Essa questão do tempo do aluno na escola, né? O aluno do AE, ele não é para ser atendido durante o turno dele. Ele é para ser atendido fora do turno. Algumas escolas, que eu não sei a realidade de vocês, mas eu sei da realidade de Crateús, eles tiram a criança de dentro da sala de aula comum, no horário da aula, impede que a criança tenha interação total com os demais, com a aprendizagem, coloca lá no AEE, né? Isso não funciona. Aqui em Crateús, antigamente, eles diziam que era por conta do transporte. Mas o transporte vai pegar aluno 2 vezes durante o dia, né? Mas assim, e a gente descobriu que não, né? O professor estava passando certo conteúdo, achando que o aluno com deficiência não iria aprender, então ele era direcionado para a sala multifuncional. E assim funcionou muito tempo. Não sei como é que está agora, porque eu não acompanho mais a educação especial a nível de estado, né? A nível de município, eu estou retornando agora a fazer esses acompanhamentos pela necessidade que a gente precisa, né? Não é um suporte que eu
que eu dou aos municípios, mas é um acompanhamento melhor, assim, de ver, de ouvir até, de escuta das necessidades do professor, das angústias, né? É a questão do compartilhamento. Inclusive, não sei se o Nacélio está na sala, mas a irmã dele, a Noélia, né? Eu descobri que ela é irmã da Nacélio. Então, assim, Nacélio precisa de uma pessoa que dê um acompanhamento, porque ele é novo, a escola, a sala é nova, é ensino médio, né? Então, assim, a gente, quando a gente vai para a sala do AED, a gente, porque eu já fui, a gente se sente abandonado, né? Pelo poder público também. Que bom que vocês tiverem esse olhar para ver essa necessidade do professor. Eu não sou uma especialista em educação especial, mas assim, eu estudo, eu busco, eu pesquiso, eu vou atrás, eu já experimentei viver a inclusão, e é muito difícil. E quando a gente experimenta e acha difícil, né, a gente precisa também compartilhar com os demais, né? Aí quando a gente fala, mas afinal, que são essas adaptações curriculares? Na maioria das escolas, essa expressão diz respeito à redução do conteúdo para alguns estudantes, sobre a alegação de que esse não tem condição de acessar o currículo comum como os demais. Mas não é a lógica da integração. Assim, se eu estou integrado, se eu estou incluído, eu tenho direito, como aluno, de ver todo o currículo igual aos demais. Eu não tenho, o professor não tem o direito de me cortar certos conhecimentos por achar que eu não vou aprender, né? Eu não vou conseguir ter nenhum objetivo positivo. Mas, assim, se eu me possibilitar da minha criança, do meu aluno, a ver aquilo que está no currículo por inteiro, eu estou tirando o direito dele estar incluído, né? Por quê? Para que existiria essa inclusão se eu vou deixar meu aluno de fora de certos conteúdos? Na educação infantil, a gente às vezes até deixa os meninos não participarem, a gente propicia até a não participar de certas brincadeiras porque acha que eles não têm capacidade. E nem possibilita a oportunidade de oferecer outra alternativa, outra brincadeira para que ele também participe junto com os demais. A gente já começa assim, ele está o quê? Ele está incluído? Não está. Ele está inserido dentro da sala de aula, mas ele está sendo tirado o direito de participar por inteiro com os demais de atividades que ele também poderia fazer da sua maneira, do seu jeito, dentro das suas possibilidades. Quando eu digo isso, por exemplo, eu vou para mim, eu já tenho mais de 50 anos, né? Aí eu vou para uma aula de danças, tem certas coisas que já não, certos movimentos que já não me permitem mais fazer, mas pelo menos eu estou lá tentando fazer, né? Quando a gente vai para a academia, estou lá fazendo, puxando alguns pesos, tem coisas que eu não posso mais fazer, mas eu vou fazendo adaptação para que eu participe daquele momento junto com os demais. Quando a gente vem para os momentos de formação, os professores trazem uma dinâmica assim que eles não pensam que a gente tem diversas idades ali dentro da sala, né? E tem umas dinâmicas que não dá mais para a idade da gente, né? Aí a gente fica o quê? Segregada, né? Naquele momento de participação. A gente tira para no nosso próprio cotidiano. Tem certas coisas que a gente não pode mais fazer. A idade não permite, a condição física não permite, a visão não permite, tem certas coisas que eu não leio mais, porque a gente não enxerga tão bem quando a gente enxergava quando era jovem. Então, assim, tirar essa oportunidade do aluno com deficiência de participar do todo, a gente já está tirando ele do processo de inclusão. Né? A gente está fazendo esse remendo, já tirando a criança do processo de inclusão. A perspectiva inclusiva indica o direito de acessar o mesmo currículo. Quando o professor da sala comum pede para que o professor da sala do AEE faça uma adaptação daquele texto
daquela atividade, daquela avaliação, o professor do AEE, o professor da sala comum devem juntar-se e procurar a melhor maneira de adaptar, mas não causando prejuízo à aprendizagem do aluno, não causando prejuízo dele deixar de ver certos conteúdos pela proposição que o professor tem, que ele não aprende, né? Aí a gente já está tirando o direito da criança da aprendizagem total, né? Conforme Daniela Alonso afirma no artigo Desafios da Sala de Aula, dimensões possíveis para um planejamento flexível, a inclusão implica em oferecer uma mesma proposta ao grupo como um todo, e ao mesmo tempo atender às necessidades de cada um, em especial daqueles que correm o risco da exclusão em termos de aprendizagem e participação. Ou seja, o que pode e deve diferir são as estratégias pedagógicas e aspectos como complexidade, quantidade e temporalidade para acessar um mesmo currículo. Aí a gente vai debater esse tempo aqui, esse pedacinho, né? Quando a gente pega o currículo o todo, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher estratégias pedagógicas e ver a complexidade daquela estratégia, ver a qualidade. Aqui não tem qualidade, mas tem a quantidade e temporalidade. A gente sabe que nós aprendemos em tempos diferentes, né? Uns aprendem com mais rapidez, outros aprendem com mais lentidão, seja a gente dito normal ou não. A gente aprende de maneiras diferentes, etapas diferentes, tempos diferentes. Isso a gente sabe. Pega um bebezinho de 1 ano, uns 2, 3 bebezinhos de 1 ano, vamos fazer só um exemplo. Tem bebê de 1 ano que não caminha, tem bebê de 1 ano que já corre, tem bebê de 1 ano que já fala, tem outros que não falam. Então, assim, cada um de nós tem um tempo diferenciado de aprendizagem, um tempo cronológico, um tempo psicológico de aprender e internalizar algumas aprendizagens, né? E a questão da complexidade. Eu vou ensinar, eu sou muito da matemática, usar séries iniciais para ensinar fração para as crianças é muito difícil. No 4º ano a gente começa a iniciar as frações, e se a gente não tiver uma boa estratégia de trabalhar aquele tipo de conteúdo, levando um pouco para a prática, os alunos demoram demais a internalizar a questão do problema. E nós, professores de matemática, eu me incluo também, a gente tem uma certa dificuldade em levar coisas diferentes para a sala de aula, porque nós nos sentimos os professores da exata, né? Eu trabalhei muito tempo na sala de aula do 5º ao 9º ano com matemática. E durante alguns percursos da vida, eu fiz alguns cursos, foi preciso e eu precisava também, e a gente trabalhava muito a questão da prática, dos jogos, do lúdico. Então, nós precisamos trazer para dentro da sala de aula a vida, né? Coisas que os meninos vivenciam. Eles estão na adolescência, alguns, mas eles precisam vivenciar os jogos, precisam vivenciar a música, a dança. Aí, assim, como nós temos coordenadores aqui junto com a gente nessa conversa, e quando a gente leva, eu vou trazer para a minha experiência mesmo de vida, quando a gente leva a escola, a sala viva para os meninos dançarem, os meninos brincarem, os meninos jogarem, alguns diretores diziam que a gente estava enrolando aula, né? E, no entanto, eles aprendiam mais naquele momento de interação com os jogos, com a dança, do que se a gente estivesse no giz, com a receitazinha disse lá, e no quadro, no papel e na caneta, né? Liduína levantou a mão, Liduína? Então, assim, a gente precisa aprender a trazer vida para a nossa sala de aula. E a gente precisa, quem está fora da sala de aula,
precisa entender que muitas vezes no barulho está acontecendo alguma aprendizagem, não uma desordem dentro da sala de aula, né? Às vezes a gente confunde muito, a sala só tem aprendizagem, o professor só tem domínio de sala quando os meninos estão calados, estão sentados lá naquela cadeira, fazendo as atividades. Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouco essa ideia de que sala calada é sala com aprendizagem. Como é a mesma coisa quando a gente é mãe, que a gente diz, se a minha criança está calada, se ela está quieta, alguma coisa está fazendo, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais voltado para a vida, para as coisas vivas da sala de aula. Aí a gente está bem aqui nas diferenças entre adaptar e flexibilizar o currículo. Mas que currículo é esse? É um pré-formatado, que desconsidera o contexto, as diferenças que o compõem? Certamente não, já que, segundo especialista em educação inclusiva, Maria Tereza Mantoan, a Tereza Mantoan é a pessoa assim que vocês que são envolvidos com a educação especial, vocês deveriam ler bastante, ela tem muitas coisas boas para nos dizer, né, sobre inclusão. Ela fala que a inclusão pressupõe a garantia do direito à diferença na igualdade do direito à educação. É justamente aí que entra o conceito de flexibilizar o currículo, a flexibilização do currículo. Que a gente vai ver lá mais na frente que o currículo a gente confunde muito de flexibilizar com o ato de resumir. A gente flexibiliza, mas a gente não resume. A gente flexibiliza para a gente se adaptar à nossa realidade. Quando a gente estava falando no início que o currículo ele é feito para um certo grupo de pessoas iguais, de aprendizagem iguais. Se você pegar o seu livro didático, nós temos um sumário. O livro didático do aluno, ele tem um sumário para todos. É o mesmo conteúdo, sem nenhuma diferenciação. E alguns professores ainda pecam na questão de trabalhar o livro didático como ele fosse um plano anual. Seguir o conteúdo que está ali dentro, sem nenhuma flexibilização. Vou começar com as 4 operações. Depois eu vou passar para as expressões. Aí depois eu vou fazer isso. E o livro didático ele não está fechado, ele não está pronto, acabado para você seguir o sumário. Durante esse mês eu vou trabalhar isso. E por que eu não posso trabalhar um conteúdo lá no final do ano, incorporado ao primeiro semestre? Que às vezes ele casa bem melhor com aquele conteúdo que a gente está vendo aqui, né? Então, assim, o currículo, ele não é, para mim, ele não é fechado, ele não é fixo, como diz aqui no próximo parágrafo. Ele, assim, ele pode ter adaptações, ele pode ter flexibilização, só não pode ser resumido, né? Durante muitos anos da minha escolarização, eu tive pouco contato com a geometria, né? Porque o conteúdo de geometria ele ficava no último conteúdo do livro didático. Quando chegava o final do ano, o professor não chegava até na geometria, né? Então, assim, a gente vai pulando. Passa o 6º ano, a gente não vê a geometria, 7º ano, a gente não vê a geometria, 7º, na minha época. Hoje há uns anos atrás, o Estado criou uma proposta de uma aula de geometria por semana. Isso já possibilitava o aluno ver a geometria durante o ano. Com o tempo, a gente está percebendo que os livros já vêm com a geometria já encaixada em alguns conteúdos lá do segundo semestre, do segundo bimestre, terceiro, aí assim, já estão havendo uma flexibilização na questão do currículo. A gente sabe que o currículo ele é feito baseado nas etapas do conhecimento para cada série, né? Então, assim, o aluno no primeiro ano ele tem que aprender na alfabetização, tem que aprender as letras, as sílabas, as palavras,
as frases, né? Ver nesse contexto. E aí, mas o professor, ele tem, a coordenação pedagógica tem autonomia para flexibilizar esse currículo. Não está deixando de possibilitar que o aluno veja o currículo, o que é que ele tem que ver durante o tempo, né? Ele está fazendo a flexibilização daquilo que o aluno precisa, ele tem direito de ver em cada etapa da sua aprendizagem. Aí ele diz assim, o termo flexível indica oposição ao que é duro, fixo, fechado. Assim, no contexto educacional, flexibilizar significa garantir o direito à diferença do currículo, no currículo. Implica busca pela coesão da base curricular comum com a realidade dos estudantes, suas características sociais, culturais e individuais, incorporando assim também os diferentes modos de aprender e as múltiplas inteligências presentes em sala de aula, de modo que todos se reconheçam no currículo e sejam protagonistas do próprio processo educacional. Pronto, nós chegamos ao ponto da elaboração dos nossos documentos curriculares, das nossas diretrizes curriculares. Nós estamos trabalhando dentro de uma proposta voltada para a nossa realidade cearense, né? Que até na época que eu estudava a gente desconhecia isso, né? A gente via nome de frutas que a gente nunca teve condição nem de ver no mercado. Imagina comprar. Era frutas assim que a gente via, animal que a gente nunca teve a oportunidade de ver e nem vai ver, né? A gente trabalhava tudo isso num contexto geral de Brasil. Então, nossos documentos agora eles estão voltados para a nossa realidade. Quem estuda mais, quem tem mais conhecimento, o Francisquinha sabe, Liduína sabe, mas algumas pessoas que participam das formações do PAIC, a nossa grade curricular, que antigamente a gente chamava assim, eu ainda continuo chamando, né? Assim, o nosso currículo é todo voltado para nós cearenses, né? Claro que a gente não deixa de ver o que está acontecendo lá fora, mas a gente trabalha com as nossas crianças dentro do nosso contexto, né? Na nossa região, a nossa cultura, né? O resgate à cultura que há muito tempo a gente tem deixado de lado a cultura regional por conta de um celular, por conta de uma televisão, a gente tem deixado de propiciar às nossas crianças o que a gente viveu, né? O resgate às brincadeiras infantis, isso é muito interessante para trabalhar cantigas de rodas, dá para trabalhar texto, dá para trabalhar frases dentro daquilo que a gente vivenciou na nossa infância também, né? E assim, a gente tem escutado muito essa questão do protagonismo, né? A gente fala, na educação infantil mesmo, a gente escuta muito o nosso aluno como protagonista do processo. O nosso jovem protagonista do processo. Protagonismo juvenil. A gente escuta muito esse termo. Mas será que nós estamos deixando, nós professores estamos deixando esse aluno ser o protagonista do processo, né? Será que a gente já aprendeu a dar voz e vez para o nosso aluno? A gente ainda continua naquele tradicional, né? Passe, repasse, o aluno aprende ou não? Será que nós ainda estamos ainda nesse processo ou a gente já está começando a deixar o aluno como protagonista do nosso processo de aprendizagem, né? A questão das múltiplas inteligências. A gente tem alunos autistas nas nossas escolas que eles desenvolvem inteligências assim que você fica assim impressionado. Eles têm certas tendências às artes, outros têm as línguas, outros têm aos jogos. Assim, é só a escola perceber e potencializar essa aprendizagem desse aluno, né? Esse aluno com deficiência, que eles têm potencialidades também, diferente dos outros, mas têm as suas potencialidades. Quem tem aluno autista na sala de aula sabe, né? Eles não gostam muito do contato físico, eles não gostam muito do olho a olho, mas eles se desenvolvem em certas atividades sozinhos, né? E eles se desenvolvem muito bem. Então, assim, a gente precisa perceber, dentro da nossa sala de aula, essas inteligências, né? Esse protagonismo, porque durante muito tempo
eu sou uma aluna que veio de uma escola pública onde o professor passava o tempo todo falando e não nos dava a oportunidade de falar. E eu cresci uma pessoa muito calada. Eu vim ter assim uma certa facilidade em comunicação depois que eu vim para a creche, né? Depois que eu fui para a sala de aula. Porque assim, na nossa época a gente falava na hora de fazer a leitura para a professora de língua portuguesa. Aí a gente tinha aquela oportunidade de falar o que estava escrito, não o que a gente sentia, né? Então, assim, eu vendo a escola. Só um momentinho, tá? Eu vim numa escola onde o professor era o dono da razão, era o dono da situação, era o dono do saber. Aí a gente, muito tempo, viveu isso. Aí, quando a gente fala em aluno protagonista, será que realmente a gente está possibilitando esse protagonismo dentro da sala de aula? Liduína, você está tão calada, Liduína. É porque eu estou usando bem que a sala dos meus colegas e elas invadiram a sala. Realmente, o que você está falando é, Liduína está com problema de internet, mas eu sei que Liduína ela é muito participativa, porque ela está um tempo, né, já voltada para essa questão da educação especial, mesmo antes dela estar em sala de aula, né, ela já buscava conhecimento, né. Então, assim, eu acho que o que eu estou falando, eu não estou falando em verdades, né, a gente viveu uma escolarização de crianças. aí. Oi, pronto. Vou ver se dá certo agora a minha fala. O que você está falando sobre a inclusão e esse olhar da criança e da pessoa com deficiência, né, dentro do currículo, dentro da adaptação, é necessário, né, que todos, eu estou falando todos das escolas, é que tenham um olhar realmente, um olhar pedagógico, com a equipe, com os professores, com o AE, onde funciona, onde tem, que planeje, que trace, né, metas fundamentais para o processo de desenvolvimento de cada aluno. Então, para que haja uma adaptação de cada aluno, é necessário, né, que haja inclusão. E para que haja inclusão, é necessário um planejamento. Exatamente a sua fala. Eu acho que eu entendi quando você colocou, né, as adaptações dentro do planejamento flexível. E dentro desse planejamento flexível, é necessário, né, esse planejamento, juntamente com a equipe pedagógica, juntamente com os professores, para traçar, para realmente planejar essa flexibilidade para que haja, né, realmente um planejamento para cada aluno. Então, isso é muito importante, esse diálogo, essa conversa, para que todo mundo entenda que não é uma receita pronta, ela é uma adaptação, é um caminho devagar, é como eu sempre uso essa expressão, é um trabalho de formiguinha, mas é necessário que todo mundo comece a se doar. Quando todo mundo veste a camisa, quando todo mundo realmente encontra esse aluno nas nossas escolas, porque nós vamos encontrar, nós temos esses alunos, mas é necessário nós começar a pensar nesse planejamento com essa flexibilidade de adaptação. É assim, e a rede de vocês é pequena, né? Vocês têm 7 escolas, né? 7 escolas que, por sinal, tem, nos últimos anos, a gente, desde que eu entrei aqui na creche, eu ansiava muito em ter uma escola premiada na Ipaporanga. As meninas dizem, eu não sei que chamego é esse que tu tem para Ipaporanga, né? Mas, assim, os secretários de Ipaporanga sempre foram próximos a mim. Beti foi meu colega de faculdade, Gilviana foi minha colega de trabalho, Pedro, meu colega particular demais, meu amigo do coração. E, assim, eu queria muito ver Ipaporanga crescer, né? Até parece
slogan de prefeitura, né? Mas assim, o Éder também tem um carinho muito grande pelo Éder. Aí quando a gente percebe que o município acordou, que o município está se desenvolvendo, porque os últimos anos de Ipaporanga tem uma crescente, né? Ipaporanga tinha um histórico de não evasão, não reprovação. A gente acompanha esse censo há muito tempo e a gente via esses índices acontecerem na Ipaporanga. Que bom que eles não saíam muito do município, eles não migravam para outras escolas, não saíam das escolas, não saíam reprovados. Mas assim, a gente não via aquela crescente na aprendizagem dos meninos, né, das crianças. E Ipaporanga tem crescido, como a Ararendá tem crescido, e a gente fica feliz com o desenvolvimento de cada município. E assim, a rede é pequena. E assim, o primeiro passo que a gente dá é essa questão de dar as mãos, né? Quando Lara entrou em contato comigo para me convidar para esses momentos, ela perguntou, a Lourdinha me perguntou se eu não conhecia um profissional que pudesse fazer esse trabalho. Eu disse, não, eu mesmo faço. Eu posso fazer esse tipo de conversa. No momento em que eu precisar chamar um profissional para fazer essa conversa com vocês, com certeza eu vou encontrar grandes parceiros aqui em Crateús, mas por enquanto, esses temas que a gente tem debatido desde o início são temas que a gente vive, que eu vivi. Então, assim, quando Ipaporanga propiciou aos gestores, aos professores, esse momento de troca de experiência, já é um primeiro passo do dar as mãos para que a gente trabalhe realmente, efetivamente, a inclusão, né? Se inclusão é isso, é aceitar desde o porteiro da escola, merendeira, a secretária, o diretor, o coordenador e os professores e a comunidade escolar em todo. Assim, você receber um aluno com deficiência na sua escola, desde a entrada do portão até a sala de aula, até os ambientes de convívio com os demais, né? Então, assim, quando a gente percebe que o município procura, a gente fica contente, porque a gente sabe que vocês estão vendo a necessidade de ter um olhar mais específico para esse público, né? Se vocês estão recebendo os meninos com deficiência, estão procurando estratégia de como a gente vai trabalhar com eles, é muito bom. Quando eu vejo 21 pessoas aqui na sala, mas a Lara disse que tem pessoas usando o mesmo computador, o mesmo celular, é porque eu sei que as pessoas estão ansiosas em receber alguma, nem aprender, nenhuma informação, é a troca de experiência, né? Quando eu venho conversar com vocês, não é porque eu sei, já disse, fiz especialização em educação especial, mas é porque eu gosto do tema, porque eu estudo, porque eu pesquiso, porque eu pergunto. Eu aprendi a ser agora muito perguntadeira, né? Eu pergunto muito as coisas das pessoas, né? Eu tenho amigos psicólogos, eu tenho amigos psiquiatras, amigos não, conhecidos, e eu vou buscar, eu vou perguntar, né? Quando a gente iniciou esse processo de avaliação externa e a gente começou a receber os laudos, né? Eu não sabia o que era o CID, né? Eu não sabia o que era o CID, eu fui procurar o que era, quem era que poderia dar esse laudo, né? E a gente foi, no início, pesquisando, porque a gente já recebia aqui na CRED os laudos e a gente recebia todos os laudos. Podia ser até o dentista da criança dizendo que ele tinha deficiência, a gente aceitava, porque no início a gente desconhecia, né, quem era o profissional que poderia laudar. Então, assim, também nós estamos aprendendo. Nós aqui, enquanto CRED, a gente aprende. Vocês, enquanto município, nos ensinam também, que é vocês que estão lá na ponta, na prática. Assim, a gente tem essas conversas, mas é justamente para isso, aprender um com o outro. E quando a Liduína fala que é a interação de todos, a integração de todos, e é realmente isso que eu debato sempre. Não adianta dizer assim, minha escola é inclusiva. A minha escola tem meninos com deficiência, mas quando a gente chega na escola para uma visita mesmo informal, a gente chega lá, os meninos estão lá na outra sala, conversando com o cuidador, que muitos municípios têm cuidadores, né? O cuidador está fazendo atividade com ele, ensinando ele a fazer.
às vezes fazendo por ele, né? Então, assim, a gente percebe que é uma inclusão de fachada, para dizer assim, eu tenho alunos com deficiência incluídos na minha escola, mas realmente a escola não está ali possibilitando a viver essa inclusão. O professor não está possibilitando a viver. É difícil, eu sempre digo, é difícil ter uma criança com deficiência intelectual severa dentro da sala de aula junto com demais. Um aluno que morde, um aluno que chuta o professor, um aluno que belisca. É muito difícil trabalhar essas diferenças dentro da sala de aula. Quando a gente tem um cuidador na sala de aula junto com eles, é difícil a gente ter aquela pessoa de fora dentro da sala de aula vendo, de olhar de maneira diferente, porque o cuidador acha que nasce algumas visões de cuidadores. É para cuidar, não é possibilitar o desenvolvimento dele, é para cuidar, para pegar no livro, para pegar no lápis, para dar comida na boca. Então, assim, não está possibilitando a criança a se desenvolver. A gente está cuidando, ele leva ao pé da letra a palavra cuidador, né? Então, assim, a gente precisa ver, são 8 escolas, né? Vale, eu comi uma, é o Pequeno Príncipe, que eu contei só as 7, que eu já tenho um costume. Desculpa aí, Lara. Aí, assim, o Pequeno Príncipe eu já conhecia, é aquela escola de educação infantil, no início da implantação, eu visitava muito, né? Agora não mais, porque eu não estou mais com a educação infantil, mas pronto. O primeiro passo também com relação aos cuidadores é essa questão da formação. Aqui na nossa região, eu digo Crateús, os nossos cuidadores, alguns deles nem ensino médio ainda têm, né? Assim, eles não têm uma condição de aprendizagem para complementar a aprendizagem da criança. É a função só de cuidar mesmo. Confunde-se muito a questão do cuidador, levar o pé da letra, do que aquela pessoa que está ali para cuidar e auxiliar e ajudar para que a criança tenha uma certa autonomia, né? Porque tem criança que consegue fazer as atividades normais, ir para o banheiro, voltar. Tem delas que são até mais espertas do que os ditos normais, né? Então, assim, a gente vê essa questão do cuidado, é muito bom que vocês estão fazendo esse trabalho com eles. A Lurdinha, que é minha colega de trabalho, que ela trabalha na CEDEA, que foi, acho que ela que deu o meu contato para a Lara, ela me procura muito com relação às dúvidas, porque Lurdinha acompanha, mas assim, porque colocaram ela, porque ela também... Mas ela procura muito. Aí, um dia desse, ela estava perguntando para mim, Iraís, qual é realmente o papel do cuidador na escola? Você já falou com os municípios? Eu digo município... o único município que me procurou até agora para fazer uma conversa com ele com relação à educação especial foi Ipaporanga. Eu estou aberta aos demais municípios. Tanto é que eu entrei em contato, como eu já falei para vocês, para saber quem são as pessoas que estão à frente da educação especial em cada município, né? Porque a gente precisa levar a sério a educação especial. Não é porque eles não entram para a proeficiência da escola que eles vão ficar fora do processo de aprendizagem, né? Eles um dia vão sair da escola, um dia eles vão para o campo do trabalho, um dia eles muitos deles casam, constituem família, eles precisam viver a vida deles fora da escola quando eles terminam o processo educacional, né? Então, assim, precisa ter esse olhar bem carinhoso, eu chamo um olhar carinhoso. E a comunidade escolar, ela precisa se juntar para esse olhar. Aí vamos dar continuidade aqui ao nosso slide, aí tem a continuação, ou seja, flexibilizações e adaptações curriculares não são a mesma coisa. Mais do que isso, a diferença entre ambas é basilar. A própria expressão adaptado denuncia que se trata de um remendo, uma mudança pontual específica para alguns os diferentes, como se os demais fossem todos iguais no artigo Receita da Inclusão. Fábio Alhon se refere às adaptações curriculares como um modelo de intervenção individualizado, baseado
um paradigma que define a deficiência das pessoas como única causa dos seus problemas de aprendizagem, no qual o currículo é definido pelo déficit e que ressalta as incapacidades e não possibilidade dos alunos. Então, assim, quando eu faço uma adaptação do meu currículo para um aluno específico, eu não estou fazendo uma flexibilização, eu estou adaptando para que ele tenha aquela aprendizagem. Eu tenho um aluno autista, ele só aprende sílabas, então eu só vou trabalhar com ele só sílabas. Ele só aprende palavras, então ele só vou trabalhar com ele palavras. Então eu estou o quê? Fazendo um remendo no currículo para atender a uma necessidade de um aluno, né? Quando a gente faz as flexibilizações, aí a gente faz para atingir os demais, também juntamente com a criança com deficiência que a gente recebe na sala de aula. A gente está aqui, uma das discussões, pode passar, Lara, para o quarta página. Eu não consigo fazer slides no Canva e meu computador também não faz PowerPoint, não tem PowerPoint. Aí eu faço assim em PDF, aí fica um pouco diferente. Uma das discussões mais importantes sobre a educação inclusiva é que ela não pode ser uma prática repetitiva, na qual o planejamento é seguido rigidamente e sem variação para todos os alunos. Ao contrário, a inclusão na sala de aula implica em oferecer uma proposta ao grupo como um todo e, ao mesmo tempo, em que atenda às necessidades de cada um, em especial aqueles que correm risco de exclusão em termos de aprendizagem e participação na sala de aula. Quando a gente trabalha a proposta do Mais Pai, que a gente trabalha as rotinas pedagógicas, né? Eu acho que vocês conhecem, e eu tenho muito receio nessa palavra rotina, né? Eu acho que, assim, rotina para mim é uma coisa que se repete todo dia do mesmo jeito, né? Se eu fosse alguém lá de cima da secretaria, eu já teria mudado esse nome, rotina pedagógica, né? Mesmo que essa segunda-feira é isso, terça-feira é isso, quarta-feira é isso, quinta-feira é isso. Eu não sei como é que está esse ano na alfabetização, porque eu ainda não participei de nenhum momento formativo, mas, assim, no início do PAI, que a rotina pedagógica era assim, definia-se por semana, os dias da semana, dia de contar história, horário de contar história. Aí, assim, para mim, rotina é uma coisa que é fechada. Pronto, eu vou chegar na sala de aula, hoje, segunda-feira, vou olhar aqui a rotina. Hoje eu tenho, até 9 horas, eu tenho contação de história. Até tal hora eu tenho isso, tem uma hora disso, tem uma hora daquilo. Tudo bem, a gente precisa de uma certa disciplina na vida da gente. Mas por que a gente não pode começar a aula com uma coisa diferente que não esteja na rotina? Até porque crianças, eles têm muitas novidades, né? A gente tem muitos momentos de escuta, a gente precisa ter momentos de escuta com as aprendizagens das crianças que trazem lá da casa deles, né? As aprendizagens que eles trazem de fora da escola. Então, assim, eu acho que rotina para mim é repetir, é repetitivo, e aí a prática educativa a gente não pode todo dia repetir a mesma coisa, porque cai na monotonia, cai no desagrado, no desinteresse. Eu sou do tempo da escola em que a primeira coisa que o professor fazia na sala de aula era a oração, como se todos os alunos fossem católicos, né? E a gente sabe isso, existem diversas religiões e a gente precisa respeitar. Hoje em dia essa prática não existe mais, eu acredito que não. Mas depois da oração, o professor fazia a chamada. Depois que ele fazia a chamada, ele corrigia a atividade de casa. Quando ele terminava de corrigir a atividade de casa, ele passava a atividade de classe, e depois ele fazia a atividade de classe, ele passava a atividade de casa. Então, assim, a nossa rotina de sala de aula era essa, né? Então, assim, para mim, rotina, ela torna-se uma prática repetitiva. E não funciona nem com aluno com deficiência e nem funciona com aluno dito normal. Eu acredito que não funcione com ninguém, né? Eu tenho um horário fixo de entrar aqui na CRED, eu entro 8 horas.
mas eu não tenho uma rotina, né? Eu tenho um roteiro do que eu vou fazer durante a semana, mas às vezes a gente sai da rotina, a gente sai do roteiro, né? Lara ligou para mim perguntando se estava tudo ok para a gente se encontrar dia 10. Só que a gente estava acompanhando as informações e eu esqueci de avisar para ela que eu não poderia ser dia 10. Mas como ela entrou em contato comigo, eu já ia até passar a mensagem para ela quando ela passar a mensagem, assim parecia transmissão de pensamento. Aí a gente marcou para hoje. Flexibilizou, porque assim, nós tínhamos uma data, a gente tinha um horário, mas a gente fez a flexibilização, nós mudamos. Os nossos momentos, geralmente a gente marca uma hora de conversa, né? A gente passa da hora, né? Às vezes a conversa flui, né? E vocês continuam na sala, porque se vocês não quisessem ouvir, vocês iriam saindo aos poucos, né? Então, assim, a gente tem uma flexibilização, tanto na questão de data e de horário. Semana passada, a minha colega de trabalho de sala perguntou o que era que eu conversava com vocês, quais eram os temas. Eu digo, eu converso a necessidade do município. Quem sugeriu os temas foi Lara. Tanto é que ela perguntou: você tem alguma proposta? Não, porque eu não sei o que é que vocês estão querendo ouvir. Né? Assim, a proposta vem de vocês, a necessidade de vocês. Então, o aluno é do mesmo jeito. Se eu chegar impondo a minha proposta, que não for de encontro à vontade do aluno, ele não vai querer. Quando eu imponho uma rotina, os alunos se acostumam pela rotina e todo dia eles querem fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, assim, prática repetitiva, ele não atinge objetivos, nem com aluno especial, deficiente, nem alunos ditos normais. Não, ele não atinge a eficácia que a gente quer atingir. Aí chega o ponto que a Liduína fala. É no planejamento que se determina o que, quando e como ensinar. Um plano de aula ou uma sequência didática pode contemplar regulações organizativas nos objetivos, conteúdos, estratégias, recursos ou na avaliação. Podemos chamá-los de adequação ou flexibilização do termo flexibilidade, que é qualidade do que é flexível. Cientes de que a ideia de flexibilização vincula-se à necessidade de conceder maior plasticidade, maior maleabilidade ao que quer se flexionar, destituindo a rigidez tradicional. Quando a Liduína fala que a gente precisa planejar, a gente precisa se juntar, entra nessa parte aí, o planejamento. É no planejamento que a gente determina o que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e por que que a gente vai fazer e para que a gente vai fazer, que é a questão da avaliação, né? A gente precisa traçar essas diretrizes, esses caminhos, mas é todo mundo junto, a comunidade escolar inteira, né? Planejar, é no planejamento que a gente consegue os melhores objetivos, né? Quando eu venho para conversar com vocês e eu não planejei, eu não estudei, a gente não vai ter uma boa conversa, né? A gente tem uma experiência, eu não sei se alguém do município veio para, aqui que está aqui na sala, veio para a formação de formadores regionais, né? Sei que a Veridiana veio, algumas pessoas eu vi, a Corrinha veio do município, é assim. Nosso setor, a gente não sentou para planejar. Eu digo isso porque eu vejo o erro dentro da minha casa. Logo, depois ver o erro do outro. Então, assim, a gente não sentou para planejar, organizar e traçar os caminhos. No momento da formação que a gente começou a fazer a abertura, fazer as distribuições das salas, a gente ainda estava organizando material para entregar para os formadores. A gente não sentou, organizou, não planejou, a gente não traçou os caminhos e na hora da formação a gente estava fazendo coisas que a gente deveria ter feito anteriormente. Aí eu levo isso para a nossa sala de aula. Se a gente não planejar, se a gente não traçar metas, não traçar caminhos, a gente não atinge o objetivo. Eu digo isso também com relação a professores com velhas práticas e morre de medo da mudança, né? Tem professor, eu conheço, eu sou professora há 24 anos, eu conheço professor que tem um plano de aula.
eu trabalho do sexto ao nono ano, eu tenho um caderno de planejamento, que eu faço ali, mas eu escrevo ali, mas se não der certo, a gente traça outro caminho, busca outro caminho, e vai procurar outra solução. Aqui eu tenho um professor que tem o mesmo caderno de planejamento desde o ano que entrou na sala de aula, né? Isso não pode, a gente ficar nas velhas práticas, os velhos costumes, a gente tem que ir para o novo, experimentar o novo, né? Então, assim, é a questão do planejar e o flexibilizar. Planejei aqui uma Posso coisa. interromper um pouquinho, Iraíde? Pode, Edmar. Bom dia, eu preciso falar um Bom pouquinho. dia. Quando você falou aí dessa questão da dificuldade, né, de professores com práticas diferentes, né, que não tem ali o costume de planejar, de seguir esses passos que você colocou aqui, né? Aí eu pego também o que a Liduína falou em relação à dificuldade, né? A gente chegou agora, eu percebo que está muito mal organizado, eu percebo que as coisas estão começando a mudar nesse sentido, né? A gente já vê mais pessoas interessadas pelo tema, né? Nossos momentos de planejamento aqui a gente coloca, e geralmente a Nildete que faz essa fala mobilizadora, mas quando a Nildete não está, a gente percebe que outras pessoas também já começam a se posicionar. E aí inclusive a gente sentou para planejar aqui, aquele planejamento individual, e a gente sentiu muita dificuldade de planejar, mesmo a Nildete conhecendo o tema, como conhece, né? E nas nossas discussões a gente teve muita dificuldade, né? Então, uma determinada estratégia, um determinado tema que a gente colocava, aí a gente começava a olhar para as crianças lá na sala. Esse tema aqui, como você deve trabalhar com a turma, aliás, com o seu aluno, para quem vai servir esse tema aqui? Aí disse, para o aluno tal. Mas aí se a gente aumentar um pouquinho o nível, a gente pode trabalhar com aquele. Então, a gente foi trocando essas figurinhas e a gente conseguiu fazer. Mas confesso para você que foi muita dificuldade da gente fazer. Então, se você chegar aqui para visitar a nossa sala, você vai perceber que os alunos aí têm um plano individual da necessidade que aquele aluno precisa desenvolver. Aí tem alguns que a gente planeja, e quando chega lá, às vezes, por algum motivo, a gente tem que mudar a estratégia, né? Dependendo da especialidade. Principalmente tratando aqui do Paulo Ito, que é um aluno que nós temos no sexto ano, que a gente já planeja o plano A, o plano B e o plano C, para ver se a gente consegue atender, né? E muitas vezes nenhum deles atende, a gente acaba recorrendo a outra estratégia, né? Mas a dificuldade maior é com esse aluno. Com os demais, a gente está conseguindo trabalhar do jeito que a gente planejou. E aí a gente precisa de mais parceiro nessa empreitada. Hoje nós temos aqui do José Domingo na sala, não sei se já estão todos ainda, mas nós temos aqui as professoras da linguagem, a Deujaíra, a Patrícia, tem a Irene. Eu perguntei para a Lara se eu poderia trazer uma cuidadora também, né? Que justamente do caso mais complicado que a gente tem que atender, ela também está aqui, que é a Veridiana, né? E aí a gente, trocando essas figurinhas, a gente está conseguindo avançar, mas com certeza a gente precisa de mais contribuições. A Irene também, que está trabalhando no município de Ararendá também, eu digo, Irene, dá um jeitinho de participar dessa formação conosco agora pela manhã, que ela é tão boa e faz parte das nossas discussões da semana, né? Aí agradeço aqui a Irene, a professora Deujaíra, a professora Patrícia, a Veridiana e a professora Nidade, não sei se eu esqueci de alguém, né? Mas que estamos tentando somar força para a gente conseguir fazer um trabalho melhor, né? E a gente agradece aí também as contribuições vindo da Lara e sua, Iraís, agora com essas formações, que está esclarecendo muitos pontos, né? Aí eu pedi esse momento de fala também para dizer que eu também tenho um compromisso, vou precisar sair agora. Então, eu não poderia sair sem fazer essa fala, viu? Tá bom, Desmar, tá certo. A gente tem outras agendas mesmo, né? Dentro da escola a gente tem várias agendas, né? Como a gente tem na CRED. Quando a Lara me propôs esses momentos, ela já achei bacana, porque ela já me mandou o cronograma todinho do primeiro semestre. Então, assim, eu já me preparo para, se eu não puder ver vocês, eu aviso para ela com antecedência, lógico, porque às vezes aqui na CRED acontecem umas coisas assim de última hora, de parteiro mesmo, né? Aí a gente precisa ter esse cronograma em mãos para a gente poder entrar em contato com vocês. E assim, Deusimar, como diz um meme da internet, a vida do professor não é fácil, né? E quando a gente vai para a educação especial, aí a dificuldade aumenta.
Aí, tudo bem, Liduína, outro dia você participa. A Liduína está me passando mensagem, não dá para participar por conta da internet. Aí, assim, a questão do plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano que tiver, a gente precisa ter, né? O planejamento não é fixo, a gente está falando de questões flexíveis, o planejamento não é fixo, ele não é fechado. Professora Nildete trabalha numa sala, talvez outra professora da mesma disciplina que ela trabalha na outra sala, mas ela vê o planejamento de outra forma, né? A maneira de executar aquele planejamento, a maneira do fazer é seu, é próprio, né? Cada um tem um caminhar diferente, mas a gente precisa planejar e a gente precisa compartilhar o que é diferente com os demais, né? Nem todos têm alunos com deficiência nesse ano dentro da sala de aula, nem todos os professores têm alunos incluídos, mas vai que no próximo ano eu vou ter. Vai que eu vou mudar de município, eu vou mudar de escola, eu chego lá e tem alunos com deficiência, então preciso estar preparada com um plano B para receber essas crianças, né? Eu preciso entender que tem dois pontinhos aqui, as categorias de um planejamento flexível. Ele é complexo e ele é temporal, né? A gente precisa planejar naquele tempo de espaço que a gente tem. Geralmente a gente faz um planejamento mensal, não é isso? Às vezes, um planejamento mensal, a gente chega lá na complexidade dele, a gente volta, durante a semana a gente precisa rever esse planejamento, mudar as estratégias, mudar os caminhos, a maneira de caminhar para a gente atingir nosso objetivo. É a mesma coisa da vida da gente. A gente precisa, quando a gente sai de casa, a gente precisa planejar. Quando eu saio de casa, eu já deixo o almoço pronto, eu pego umas colegas que vêm junto comigo, a gente tem um tempo, a temporalidade, né? Eu pego uma aqui na mesma rua, depois pego a outra mais na frente, para a gente chegar aqui na CRED 8 horas. Aí a gente desenvolve o trabalho. Se eu precisar ir ao centro, eu tenho que me planejar. O que é que eu vou fazer? Por qual rua eu vou? Por onde eu vou? Qual é o percurso que eu vou fazer para me gastar menos tempo, menos gasolina? Essas coisas a gente também é para a sala de aula. Eu vou planejar para um mês, mas durante a semana eu vou rever meu planejamento umas 2 ou 3 vezes para ver se eu estou conseguindo chegar até o meu aluno aquela aprendizagem que eu planejei para ele internalizar. Será que meu aluno aprendeu isso aqui que eu queria que ele aprendesse na semana? Pode. Bom dia a todos e a todas presentes. Assim, eu vejo as formações para educação especial muito significativas. A gente percebe que hoje os nossos alunos já interagem, os alunos especiais já interagem mais nas aulas, né? Exemplo disso, nós temos uma turma de 9º ano com 2 alunos especiais e você precisa ver a interação que eles realizam, isso tudo fruto de um trabalho coletivo. Gostaria de parabenizar os gestores, a nossa escola, né? E os professores da educação especial exclusivos, porque, assim, a gente percebe, por exemplo, ano passado a gente trabalhou muito tempo virtualmente, mas quando a gente voltou presencialmente, e esse ano, a gente já percebe, né, os avanços desses alunos. A gente percebe que eles fazem a diferença, basta que sejam incentivados e inseridos, né, no contexto educacional. Então, eu vejo isso como um grande projeto, onde as crianças que possuem alguma deficiência possam interagir com os demais e, assim, desenvolver, né, as competências e habilidades propostas. Irene, eu completo a tua fala, a questão da integração. Também existe muita questão da aceitação, né? Quando o aluno com deficiência ele é incluído na sala regular, se o grupo aceita, se o professor aceita, respeita a sua individualidade, a sua deficiência, ele tem uma grande capacidade de interação. Quem trabalha com educação especial sabe o carinho que eles têm com o professor que lhe dá atenção, com os colegas que lhe dá atenção. Então, assim, tudo começa com aceitação e respeito, né? Aí a gente vê o desenvolvimento, a interação, mesmo que ele não aprenda a ler, mesmo que ele não aprenda a escrever, mas ele aprende a se comunicar, ele aprende a se cuidar. Então, começa da base. Ele está incluído, ele está aceito,
ele está sendo respeitado, então tudo vai fluir com mais facilidade, viu, Irene? É muito bacana quando você fala que voltou para o presencial e eles continuam interagindo, eles continuam participando. Isso quer dizer que a escola deixou, durante esse tempo de pandemia que ele ficou ausente, mas a escola deixou para ele aquela possibilidade do retorno e da aceitação. E eles gostam muito quando eles são aceitos, quando eles são ouvidos, né? Dependendo da deficiência, eles precisam de mais uma atenção. Então, assim, é muito bacana quando a gente escuta os relatos de vocês. A gente já está com quase 2 horas de conversa, a gente está quase terminando, tá bom, gente? A gente fala da complexidade, né, do currículo. A gente sabe que o currículo é complexo. O currículo não é outro, ele é igual para todos, independente da criança ter deficiência ou não. Ele é para todos. O currículo, ele é direito de todos. O que a gente precisa ter? Essa última palavrinha, essa última partezinha do parágrafo, quando necessário organizar atividades com diferentes formas de apoio, mediação individual, quantidade de tarefas diferenciada, inserção de recursos específicos às necessidades. A gente precisa trabalhar o currículo nessa perspectiva, né? De organizar diferentes formas de apoio, diferentes atividades. A mediação individual, que é feita pelo AEE, é muito importante no desenvolvimento da criança com deficiência, e a inserção de recursos específicos às necessidades. Quando a gente fala de recursos, mas eu não tenho, a nossa escola é pobre de recursos. Mas, assim, quando a gente tem um aluno com problema, a gente tem muitos alunos, que nós vamos receber daqui a um tempo alunos com microcefalia em consequência da zika, né? Eles vão para a escola. O que acontece? Eles vão precisar de uma adaptação no lápis. Mas eu não tenho aquele lápis grosso. Mas eu posso amarrar uma fita gomada, aumentar a espessura do lápis. Eu preciso de uma folha maior para eles, né? Os meninos têm baixa visão. Então, assim, são recursos mínimos que você pode aplicar dentro da sua sala de aula. Mínimos, dependendo da necessidade de cada aluno. Então, assim, o currículo é complexo, mas ele precisa ser oportunizado para todos, por igual, independente se ele é dito normal ou se ele tem deficiência. E a questão da temporalidade, que eu já falei com vocês, a questão do tempo que a gente aprende. Nós temos tempos diferentes de aprendizagem. Eu não leio mais no livro físico, eu leio mais pelo computador. Mas tem gente que gosta de ler no livro para grifar, para marcar, para dobrar a página. Assim, a gente tem várias maneiras de aprendizagem, como a gente tem vários tempos de aprendizagem. Tem coisas que a gente aprende com mais facilidade, tem outras que levam mais tempo para essa aprendizagem ser adquirida, mas, assim, todos nós temos condições de aprender do nosso jeito. Eu não sei andar de bicicleta, não sei, e nem pretendo aprender capacete da idade, mas tem gente que aprende a andar de bicicleta pequenininho. Eu tentei diversas vezes, quando era jovem, não consegui e deixei. Mas, assim, nós temos as nossas aprendizagens específicas, né? Cada um de nós é diferente. Cada um de nós aprende em tempos diferentes e maneiras diferentes. Essa temporalidade, ela muda de aluno para aluno, né? De criança para criança. Tem criança que aprende a ler mais rápido que outras. Aí, o que a gente vai fazer? Procurar estratégias que aquele aluno que tem mais dificuldade, mais lentidão, eles aprendam igual aos outros, mesmo em tempos diferentes, né? Aí, assim, aí a questão das rotinas, né? Aquela questão da execução das atividades em diferentes situações na rotina escolar. Assim, na hora da contação de história, tem professores que escolhem assim, diversas estratégias de contação, mostrando as gravuras, ou fazendo com que eles recontem. Então, assim,
São várias estratégias que os professores buscam para a aprendizagem naquilo que ele está propondo dentro da sala de aula, né? Então, assim, nem todo mundo aprende igual, nem todo mundo aprende de forma homogênea, né? A gente já tem aprendizagens híbridas, aprendizagens diferentes em tempos diferentes. Então, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o que a gente tinha era isso para a gente conversar. Aí no nosso próximo momento vai ser sobre o bullying, né, Lara? Nosso próximo tema. Lara? Aí, assim, esse tema do nosso próximo encontro, vocês têm muito a falar, né? Que são vocês que recebem as crianças com deficiência, é vocês que percebem a aceitação ou não dessas crianças, né? Eu espero que a gente converse mais, tá bom? E eu vou ver se eu visito o Valdemar de Alcântara na próxima semana. Eu aviso a Fransquinha, que está lá na coordenação, né, Fransquinha? Excelente, professora. A sua fala fez refletir aqui bastante, fiz algumas anotações. A gente também está refletindo nos nossos planejamentos mesmo, nas nossas formações, né? Você até falou sobre o PAIC, mais PAIC, e aí às vezes eu fico refletindo por que que o mais PAIC também não oferece, né, formações para educação especial. Já fiquei me questionando assim, que eu acho muito importante também, né, se tivesse. A gente sente, tá? Enquanto setor, eu estou no setor há muito tempo, eu entrei junto com o PAIC, entrei em 2006, entrei antes do PAIC, né? E assim, as formações que a SEDUC oferece, ela oferece a nível estadual. É uma que a gente participou de Libras, eles ofereceram a nível municipal, mas sem a presença da pessoa da CRED. Aí uma pessoa desistiu e eu entrei, né? Eu pedi a vaga e eles me deram. Agora, eles estão possibilitando a de deficiência visual e uma cursista desistiu. Aí a minha colega que trabalha aqui na CRED perguntou se eu queria. Perguntou de peixe, porque ela sabe que eu quero, né? Aí ela foi perguntar à coordenadora se eu poderia participar. Então, eu fiquei na vaga dessa cursista novamente. Assim, tudo que a SEDUC oferece a nível de educação especial, eles oferecem para o ensino médio. Como se as crianças com deficiência elas só entrassem na escola no ensino médio, então elas ficassem deficientes só no ensino médio, né? Aí tem essa defasagem. Mas essa proposta eu posso levar para o setor para a gente conversar e solicitar, né, a SEDUC esse olhar, já que vocês, os municípios, os prefeitos, os secretários, eles assinam um termo de cooperação com o município, com o Estado, questão do recurso, do material estruturado, vocês recebem direitinho, recebem a formação da educação infantil, da gestão da educação infantil, gestão da avaliação, aí português, matemática, alfabetização, tem todos esses eixos, mas não tem educação especial, né? Aí, então, a gente pode até levar essa proposta para o fórum, que a gente tem fórum das SECOMs mensais, eu posso levar para o SES essa proposta, esse desejo de vocês, esse anseio, pode ser que no próximo ano a gente tenha, né, essa possibilidade desses encontros. É um desejo, viu? Quando eu entrei aqui, aí eu vejo todos os outros formadores, né, fazendo os cursos, né? E levando informações para os professores, e eu fico assim, olhando com vontade de ter também. E assim, já dentro da tua fala, eu perpasso dentro das salas, assim, eu vou tirar fotos, né? Eu acompanho o eixo da matemática, da alfabetização, e acompanho o eixo da avaliação, gestão do ensino fundamental, porque tem da gestão da educação infantil. Mas, assim, eu acompanho o pai que até 2016 não tinha fundamental maior, né? Só tinha as séries iniciais e a alfabetização e educação infantil. Mas em nenhuma das nossas formações eu tive o prazer de vivenciar alguma experiência voltada para a educação especial.
Algumas vezes que, eu não lembro, era uma formadora de Fortaleza, ela às vezes me pedia alguma fala sobre alguma coisa, algum tema da educação especial, ela vinha para cá e me pedia alguma fala, mas era uma fala de 20 minutos, 15 minutos, assim, nada assim, voltado para o dia a dia da sala de aula, de como a gente consegue superar essas barreiras, que são muitas barreiras, né? Além das que a gente chama das salas de aula de rampas e dessas coisas, as barreiras do conhecimento, né? Assim, são inúmeras barreiras que a gente precisa pular, ultrapassar, conseguir, né? Aí, assim, eu vou levar a sua fala, que bom que você percebe isso, eu também percebo. Vou levar a sua fala, o Márcio também vai estar aqui, que é o secretário executivo da COPEM, que é o nosso chefe na SEDU, que já foi coordenador da creche. Vou levar essa fala de vocês, essa necessidade que vocês têm, que realmente, assim, tem as salas de multifuncionais do Estado, que estão começando a ser implantadas e serem multiplicadas nas escolas, para até eu só tinha uma, até o ano passado. Né? Você vê a questão da deficiência mesmo, da falta desse olhar para as pessoas com deficiência. Aí, assim, eles trabalham com o professor do ensino médio como se o aluno não tivesse deficiência até chegar ao ensino médio, né? Ou então só precisasse daquele cuidado no ensino médio. É muito bacana. A gente tem no SEJA uma sala multifuncional com atendimento a surdos e cegos, mas a gente não tem para as outras deficiências, né? É muito carente. A gente é carente desse aparato, assim, estadual, nacional, com relação à educação inclusiva, da diversidade no MEC. Eu acho que ela se juntou a outra secretaria, não é mais exclusiva da educação especial, né? Aí, sim, a gente vê o descaso com a relação às pessoas com deficiência. Foi muito bem, Lara, eu vou levar se você levar essa necessidade da gente. Necessidade, viu? E, assim, agradecer mais uma vez por você ter vindo, né, ter aceitado o convite. É muito bom esse diálogo, ter uma visão de pessoas de fora também, né? Porque a gente tem, sim, sempre essas conversas, mas é sempre bom também ouvir outras experiências, né?